Nesse capítulo, o leitor é conduzido para dentro de uma série de encontros intensos e transformadores, onde a presença de Jesus começa a causar um impacto cada vez mais profundo, não só nas multidões sedentas de esperança, mas também nos líderes religiosos que observam com crescente inquietação. À medida que o capítulo se desenrola, testemunhamos gestos ousados de fé, decisões que desafiam a lógica dos costumes religiosos e uma autoridade que se manifesta não apenas com palavras, mas com ações poderosas. Jesus não apenas cura, ele revela algo maior, um modo completamente novo de ver o pecado, a misericórdia e até mesmo o sábado. Cada versículo aqui é como uma janela aberta para a identidade verdadeira do Filho do Homem, deixando no ar a pergunta: quem realmente é esse homem que age com tanta ousadia e compaixão? Ao avançar na leitura, prepare-se para ver mais do que milagres. Prepare-se para confrontar o coração da religião, o chamado ao arrependimento e a revelação de uma autoridade que vem do céu. Fique agora com a leitura. No entanto, depois de alguns dias, ele entrou novamente em Cafarnaum, e a notícia de que ele estava em casa se espalhou. Então tantas pessoas se ajuntaram que não havia mais lugar, nem mesmo perto da porta, e ele começou a lhes falar a palavra. E lhe trouxeram um paralítico carregado por 4 homens, mas eles não podiam levá-lo diretamente a Jesus por causa da multidão. Assim, removeram o telhado acima de onde Jesus estava e, depois de fazer uma abertura, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Quando Jesus viu a fé que tinham, disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Porém, alguns escribas estavam ali sentados e raciocinavam no coração. Por que este homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser um só? Deus. Mas Jesus imediatamente discerniu em seu espírito que estavam raciocinando desse modo entre eles e lhes disse: Por que vocês estão raciocinando essas coisas no coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados. Ou, levante-se, apanhe a sua maca e ande. Mas a fim de que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra. Ele disse ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se, apanhe a sua maca e vá para casa. Com isso ele se levantou, apanhou imediatamente a sua maca e saiu andando na frente de todos. Assim, todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Novamente, ele foi para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro, e ele começou a ensiná-los. Enquanto caminhava, ele viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse: Seja meu seguidor. Então ele se levantou e o seguiu. Mais tarde, Jesus estava comendo na casa de Levi. E muitos cobradores de impostos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois muitos deles o seguiam. Mas quando os escribas dos fariseus viram que ele comia com os pecadores e os cobradores de impostos, perguntaram aos discípulos. Ele come com cobradores de impostos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus lhes disse: Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Os discípulos de João e os fariseus praticavam o jejum. Assim aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus praticam o jejum, mas os seus discípulos não praticam o jejum? Então Jesus lhes disse: Será que os amigos do noivo têm motivo para jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto eles têm o noivo consigo, não podem jejuar. Mas virão dias em que o noivo será tirado deles, e então, naquele dia, jejuarão. Ninguém costura um remendo de pano novo numa roupa velha. Se fizer isso, o remendo de pano novo repuxará a roupa velha, e o rasgão ficará pior. Também, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se fizer isso, o vinho arrebentará os odres, e tanto o vinho como os odres serão perdidos. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Ele estava passando pelos campos de cereais no sábado, e seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. De modo que os fariseus lhe disseram: Veja,
Por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Mas ele lhes disse: Vocês nunca leram o que Davi fez numa situação de necessidade quando ele e seus homens ficaram com fome? Como no relato sobre Abiatar, o principal sacerdote, ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da apresentação, os quais a ninguém é permitido comer a não ser aos sacerdotes, e deu também deles aos homens que estavam com ele? E acrescentou: O sábado veio à existência por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Marcos 2 nos confronta com um Jesus que não apenas ensina, mas transforma, que vê além das aparências, perdoa com autoridade e redefine o que significa servir a Deus. O que mais impressiona neste capítulo não são apenas os milagres, mas o coração por trás deles. Logo no início, somos convidados a enxergar a fé como algo vivo e corajoso. Uma fé que sobe no telhado, que cava o impossível, que insiste em levar os fardos dos outros até os pés do Filho de Deus. E como Jesus reage a isso? Ele não apenas cura um corpo, mas declara algo muito mais profundo. Seus pecados estão perdoados. A verdadeira cura começa no coração. Depois, ao chamar Levi, um cobrador de impostos desprezado, Jesus demonstra que o reino não se fecha para os marginalizados, mas se abre para os que reconhecem sua necessidade espiritual. Ele não se limita às aparências nem às tradições humanas. Ele compartilha uma refeição com pecadores, mostrando que compaixão sempre tem lugar à mesa. E então, no debate sobre o jejum e o sábado, Jesus revela que não veio apenas ajustar costumes antigos, mas inaugurar algo novo, algo flexível, cheio de vida, feito para restaurar, não para restringir. Ele é o Senhor do sábado, aquele que dá descanso verdadeiro à alma cansada. Marcos 2 nos convida a pensar. Nossa fé é persistente como a dos amigos do paralítico? Vemos as pessoas como Jesus as via, com compaixão e esperança de mudança? E estamos dispostos a abandonar sistemas rígidos quando Jesus nos mostra algo melhor, mais amoroso, mais espiritual? Neste capítulo, Jesus não cabe nas categorias da religião formal. Ele é o Deus que anda entre os homens, perdoa, cura e convida. Siga-me. Se gostou, clique aqui, aperte em gostei e compartilhe.